Em Sim. termos de resultado, se o Palmeiras vence essas competições, ele tem possibilidade de superar o do Jorge Jesus do Palmeiras, porque ele ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Libertadores e ganhar o Brasileirão, ele ultrapassa em termos de resultado, porque o Flamengo ficou fora da Copa do Brasil. Eu estou falando em termos de resultado, pode superar. Em qualidade de jogo, vai ter que evoluir mais o Palmeiras. Hoje eu não coloco que o futebol que o Palmeiras apresenta é mais vistoso, é mais bonito do que aquele do Flamengo. Aí eu tô com o João Guilherme. Acho que o futebol do... Que eu vou te falar a verdade, acho que nem o elenco atual que o Flamengo tem vai conseguir superar aquele estilo de jogo. Pode até conseguir resultados, mas aquele futebol bonito, eu acho que nem o elenco do Flamengo hoje vai conseguir, está conseguindo. Né? Acho difícil repetir. Então, essa comparação é meio difícil, até um pouco severa, né, para as equipes que estão agora. Porque esse lá já jogou, já conquistou, sobrou, ganhou o brasileiro com, 13 pontos de vantagem, 14 pontos de vantagem, né? Ganha uma Libertadores com uma virada histórica, faz um jogo de igual para igual com o Liverpool na final. Né? Agora, o Abel, se ele consegue os títulos, que isso dá moral, né? Isso eleva o nível, os jogadores com a confiança podem até fazer, além do resultado, o jogo bonito que o Flamengo fez em 2019. Que eu volto a repetir, hein? Esse elenco atual do Flamengo, não sei se vai conseguir voltar a jogar naquele nível. Porque, o Facincani, hoje existe um oceano de diferença entre as duas equipes. Um oceano chamado títulos, que o time do Flamengo já conquistou e o Palmeiras ainda não. Se amanhã o Palmeiras perde, a Libertadores perde, a Copa do Brasil, passa e não tem mais essa história. O Flamengo já tem. E outra coisa, aí o Abel vira um fracassado, o Abel vira pé frio e tudo mais, enfim. Eu acho que tem que ter muito cuidado para fazer esse tipo de comparação. Também não exagera. Não, mas a gente sabe como é que funciona aqui, ou é 880. Você está no Brasil, Brunão. Nós não estamos na Alemanha analisando futebol, né? Então a gente tem que lidar com a besta e o bestial, né? Sem parafrasear o Otto Glória, mas obviamente já colocando até na análise portuguesa da coisa, porque é bem assim que funciona. Tem que ter muito cuidado. O Flamengo do Jesus, ele tinha uma vantagem, tá? A vantagem era um elenco mais experiente e um elenco mais pronto para decisões. E com jogadores mais cascudos, mais robustos. A escalação do Flamengo, ela era mais bonita que essa escalação do Palmeiras. Eu acho que não dá para negar isso. Você pode contestar uma posição aqui e acolá. Algum jogador do Palmeiras que hoje está aqui talvez pudesse jogar naquele time do Flamengo de 2019, mas o conjunto da obra é mais experiente. Aquele Flamengo não rateou numa semifinal quase uma vaga diante do River Plate, porque esse Palmeiras hoje é muito novo. Ele se assustou ainda com a repercussão do tamanho do feito que ele está chegando a fazer. Né? Aquele Flamengo não, ele foi passando, porque ele já sabia e já tinha vivido muitas coisas, pelo menos esses jogadores, nas carreiras, que lhe davam a condição de cada vez mais se sentirem ainda mais fortes em relação aos objetivos traçados. Felipe Luiz, Rafinha, Diego Alves, eram caras com muito mais pompa, né? Com muito mais nome. Atrelado a uma peça mais jovem, mas não menos experiente como o Gerson, que vinha de Europa, tudo mais. O Palmeiras não tem esse requinte todo. Então, aí já tá uma diferença. Aquele Flamengo já jogaria mais pela qualidade individual do que o time tinha à disposição em relação a esse do Abel. Ponto. Segundo, o Jorge Jesus, um técnico mais experiente que o Abel. Um cara que já tinha feito trabalhos mais notórios, já tinha vencido na carreira em relação ao Abel, que está na busca do primeiro título ainda, como técnico. Título de grande expressão, vamos colocar assim, né? Então tem muitas diferenças em relação àquele time. Esse Palmeiras pode chegar a feitos bacanas. Eu acho que não tem que se comparar a futebol. O que aquele time pode jogar, o que esse pode jogar. Até porque os estilos são diferentes. Esse Abel do Palmeiras é um pouco mais reativo em alguns momentos. Ele é mais técnico, mais reativo. O Flamengo era mais propenso a jogar a mais vertical, mais direto e reto. Então são situações que eu acho que são injustas comparar. Esse Palmeiras pode não ter o nível de futebol desse Flamengo no Jesus.
mas ele está trilhando um caminho com muito mais segurança para chegar a esses feitos e pode alcançá-los muito em breve. Mas, Ivana, você sabe que outro dia eu estava vendo uma discussão como essa na televisão portuguesa. E a visão deles é interessante. Era a mesma comparação, viuzinho? E aí eles mostraram como o que o Abel faz literalmente desmistifica o que o Jesus fez. Palavra deles, tá? Porque eles falaram o seguinte: o Jesus vendeu pra gente o seguinte aqui: o Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis do mundo, o nível técnico é altíssimo, qualquer equipe teria dificuldade de jogar lá, e o que eu consegui fazer, ninguém faria. É o que Jesus conta nas entrevistas lá, basta a gente ver as entrevistas, certo? E os portugueses falavam isso. Quando o Abel chega e no início ele mostra que ele tem a mesma possibilidade de conquistar o que o Jesus conquistou, isso não apaga o que o Jesus fez, mas mostra que o que ele fez não é tão impossível quanto ele contou pra gente que era. Mas, Bruno, tem uma diferença aí. O Palmeiras, desde o ano passado, era a única equipe que tinha um elenco que poderia ter possibilidade de fazer frente para o Flamengo. O ano passado já era assim. O elenco do Palmeiras ele foi reforçado esse ano, né? Ele melhorou, lógico, muito por causa do Abel, mas o Abel tinha material para trabalhar, entendeu? Então não é assim, o Abel chegou e fez do nada, não está fazendo isso do nada. De fato, esse elenco com o Luxemburgo não rendia, era um jogo feio e o próprio técnico dizia que era possível, que não dava para melhorar, e o Abel veio e está fazendo o time jogar bem, e jogar bonito, e ter variação técnica, ter variação tática, enfim. Ele não pegou qualquer coisa também, sabe? Mas sim, o Jorge Jesus fez um grande feito, porque está aí o time, pelo menos grande parte do time que ele montou já tinha uma base. E já temos 2 técnicos que passaram pelo Flamengo que não foram capazes de fazer o time render como o Jorge Jesus fez. Então, não adianta a gente tentar desmistificar o Jesus. O feito dele foi enorme. O Campeonato Brasileiro, de fato, é um campeonato muito difícil por causa da regularidade, por causa do péssimo calendário que tem o futebol brasileiro. Então, você se manter competitivo, como ele manteve a equipe do Flamengo até o final, disputando Libertadores, mesmo saindo da Copa do Brasil, porque já saiu na fase final da Copa do Brasil, eram 3 competições em andamento, não é pouca coisa. E você conquistar uma Libertadores e logo depois um Brasileiro, isso não é pouca coisa. Não adianta os portugueses desmerecerem isso. Não dá. Mas também não dá para dizer... Não desmereceram. Não, mas também não dá para dizer que o Abel chegou lá e fez. Fez porque foi para uma equipe como o Palmeiras, que tem uma bela estrutura de trabalho, e o Flamengo também tinha. Sim, e o material humano bom. Mas se outro português chegar aqui numa equipe que não tenha tanta estrutura e um elenco tão bom, talvez não seja possível ser feito. O Sapinto não fez a mesma coisa. O Gesualdo. Ele não fez a mesma coisa. O próprio Gesualdo. O Gesualdo até podia ter feito. Gente, eu citei mostrando. Citei aqui o programa, porque a crítica não era ao Flamengo ou um elogio ao Abel, era muito mais uma crítica ou uma análise de como Jesus gosta de se vender, né? O que eu faço é impossível, o que eu faço só eu fiz. A diferença é que agora ele não é o único, né? Não foi só ele. Gente, em 2003 a diferença é que ele já conquistou, né? A diferença é que ele já conquistou. Sim. Isso, e assim, a diferença é que Jesus mas conquistou. O Abel está o Abel Ferreira ainda não. Tá, pelo menos o início é bastante promissor. Eu acho que pode colocar, Bruno, são bem parecidos. O que dá para colocar são 2 coisas. Primeiro, investimento, como alguns clubes conseguem investir em elencos maiores que te dão mais possibilidade de chegar longe em diversas competições, como é o caso do Palmeiras, como foi o Flamengo, como outras equipes poderiam fazer essa situação. E também analisar um pouco do trabalho que é feito aqui no Brasil, né? Como que alguns técnicos podem mudar as suas estratégias, melhorar o seu cronograma interno, melhorar a qualidade das suas equipes, a competitividade interna, como que encaram algumas competições para que os times tenham mais possibilidade de chegar longe. Porque o elenco do Grêmio é tão forte como o do Palmeiras. O elenco do São Paulo não é um elenco ruim, muito pelo contrário. O elenco do Inter não é um elenco ruim. O elenco do Atlético não é um elenco ruim.
Então, assim, eu acho que também... E olha que o Atlético e o Inter tiveram técnicos estrangeiros, hein? Então, assim, tem que se colocar, além da qualidade do estrangeiro que tá vindo, e também do próprio elenco, o que os técnicos brasileiros também podem fazer em termos de competitividade para melhorarem o desempenho dos seus trabalhos, para que não se canalize apenas um desempenho de uma competição e que abra o leque para que se potencialize melhor em outras frentes. Eu acho que essa é uma leitura a ser feita. Por que lá fora eles conseguem trabalhar em várias frentes e aqui a gente está trabalhando apenas em uma só?